estarmos aqui na casa do Senhor. E aqui, meus irmãos, nós poder louvar o seu nome, poder glorificar o seu nome. Eu sei que muitas pessoas não têm mais essa condição. Alguns se perderam no caminho, né? Mas graças a Deus, meus irmãos, que nós estamos aqui. Glória a Deus. Amados irmãos, tome aí a sua Bíblia ou acompanhe aí no telão, no seu celular. No livro de 1 Reis, capítulo 17. Eu vou ler 6 versículos. É um texto muito conhecido. Porém, meus irmãos, eu gosto de sempre trazer uma palavra conhecida, né? Glória a Deus. Que assim é mais fácil de nós entendermos, não é assim, irmãos? Amém ou não? Então, 1 Reis, no livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 1 a 6, eu estou com a RC, viu? Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor, 1 Reis, capítulo 17, versículo 1 ao 6. Então Elias, o tisbita, o que é tisbita, né? Tisbita são os moradores de Tisba, é uma região da Judeia antiga, né? Pois bem, Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, hoje eu quero falar uma palavra que tem como título esta palavra: a tua bênção vai chegar. A tua bênção vai chegar. Amados, quando nós pensamos em fazer este templo, as coisas estavam difíceis, eram bem difíceis, mas Deus começou a colocar a fé no coração da pastora e no meu também, do pastor Jedaías, que não está aqui porque está lá com o pastor Calil, que está no encontro com Deus lá. E nós começamos a pensar e a orar, e a trabalhar. E nós conseguimos comprar o terreno com muita dificuldade. Eu vou só resumir. Mas, meus irmãos, nós tínhamos que construir. Lá não cabia mais o povo. E nós começamos a construção da nossa sede aqui, né? E eu sei, alguns irmãos estavam conosco, foi uma luta muito grande. Foi difícil. Muitas e muitas vezes eu disse: Jesus, não vai dar, né? E nós não tínhamos condições, mas tinha aqueles irmãos que tinham fé. A irmã Valda está ali, muito nos ajudou, e tantas outras irmãs nos ajudaram orando e tal. E eu e a pastora, o pastor Jedaías, os irmãos da igreja também, nós orávamos e nós pedíamos ao Senhor para Ele mandar as condições. Os irmãos se lembram disso? Alguns irmãos se lembram? Amém ou não?
pouquinho. Quem é que estava ali naquele tempo? Alguém estava? Eu acho que os irmãos devem lembrar, né? Então nós pedimos ao Senhor que Deus mandasse a condição para levantar a igreja, que não era fácil, viu? Não era muito fácil. Então, amados, os irmãos contribuíram, né? Os irmãos ajudaram, os irmãos ofertaram, os irmãos se esforçaram, muito mesmo, né? Pois bem, e nós chegamos a isso aqui hoje que os irmãos estão vendo, com dificuldade. Entretanto, amados irmãos, Deus ouviu a oração do seu povo. Amém? Quando nós orávamos, Deus estava ouvindo a nossa oração. O Senhor Jeová, Ele providenciou a condição para nós. Há poucos dias eu falava com o pastor e eu dizia assim, olha irmãos, ali não veio nada de fora. Só que eu ganhei de fora, que alguém me doou, foi 2 sacos de cimento que uma irmã me deu e eu, tá bom, recebi. Mas foi os irmãos daqui. Fomos nós que tivemos a condição, Deus nos deu a condição para construir esse templo aqui. Nós estávamos orando, nós estávamos trabalhando, nós estávamos se esforçando, vendendo pratinho, acho que os irmãos se lembram, fazendo rifas, fazendo tudo, pastor e as irmãs da equipe orando, não é? E Deus nos falava, Deus falava ao nosso coração e dizia assim, a tua bênção vai chegar. Deus falava à igreja e dizia, Joaninha, a tua bênção vai chegar. Glória a Deus. E nós confiávamos na promessa do Senhor. E eu digo à igreja, amados, eu quero dizer que o nosso Deus nunca desampara o crente fiel. Quantos creem, digam amém. Deus nunca vai desamparar o crente fiel. Aquele que está aos seus pés, aquele que está buscando, aquele que está orando, aquele que está pedindo, Deus nunca não vai nos desamparar. Glória a Deus. Nós nunca seremos desamparados pelo Senhor. Quando oramos, o Todo-Poderoso nos fala. Ele diz assim, calma, calma crente, calma, a tua bênção vai chegar. Ele fala para nós. Então diga aí para o seu vizinho, a tua bênção vai chegar. Fale de novo. A tua bênção vai chegar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu me lembro, meus irmãos, eu já falei isso aqui, eu acredito que sim, mas nós estávamos na pandemia e um dia eu tive vontade de fazer um culto na minha casa. Aí eu liguei para o pastor Calil. Pastor Calil, traz aí a pastora, traz a bebê, e vamos fazer um culto aqui, eu e a Branca, e o senhor e a sua família. E ele foi, e quando chegou lá em casa, quando ele foi chegando, aí Deus falou no meu coração, e disse, o culto não é aqui. E eu digo, meu Deus, né? E ele entrou e disse, pastor Calil, o culto não vai ser aqui. Mas espera aí, eu coloquei umas cadeiras dentro do carro, peguei meu violão, peguei a Bíblia, disse, Calil, vamos ali, deixa a pastora aí, vamos só nós dois. E nós saímos, eu peguei aqui direto, e eu fui lá naquele irmão, que alguns irmãos devem se lembrar, meu amigo Nicanor. Nicanor já dorme no Senhor. E eu cheguei lá, estava tudo fechado. Naqueles dias, todo mundo fechava as portas, ninguém via ninguém na rua, né? E nós chegamos lá, eu tirei as cadeiras, sentei, o Calil também, peguei o violão, e eu digo, Calil, nós vamos cantar alguns hinos. E nós começamos a cantar ainda a harpa, cantamos o primeiro, nem sinal. Segundo, nem sinal. Terceiro, aí abriu assim um pouquinho a brecha no portão, aí eu vi a voz do Nicanor dizendo assim, Helena, Helena, é o pastor Vicente. Aí eu vi ela dizer, glória a Deus, lá dentro, né? Aí abriram o portão, vieram, ele quis falar, e eu, cala aí. Ele calou e nós continuamos no culto,
li a palavra, trouxe uma palavra e preguei, cantei mais e tal, só não tirei oferta. Quando terminamos, a irmã Helena, que está lá no Baturité, ela disse assim: pastor, eu posso falar alguma coisa? Eu digo: pode, irmã, pode falar. Ela disse assim: olha, pastor, hoje, 6 horas, eu estava entrando no banheiro e eu sentia falta dos irmãos. Filhos não vieram mais aqui, ninguém veio me visitar, e nós estamos sós aqui. E eu disse assim: Jesus, se tu me ama, tu vai mandar um crente aqui cantar um hino para mim. Nem que fique lá fora, não entre na minha casa, mas eu quero que tu mande um crente aqui. E eu digo: glória a Deus, porque eu vi, eu atendi aquilo que Deus mandou. Sabe o que é que Deus estava falando para ela? Quando ela dizia: Senhor, manda um crente aqui para cantar um hino. Aí Deus dizia assim para ela: a tua bênção vai chegar. A tua bênção vai chegar. E chegou, né? Louvado seja Deus. Primeiro ponto: a tua bênção vai chegar, Elias. Olha, amados, neste texto que nós lemos, nós vemos Deus ordenando. Nós vemos Deus mandando. Nós vemos Deus dizendo a Elias, né? E Elias, profeta do Senhor, obedecendo e indo falar com o rei Acabe. Não era fácil. Eu gosto muito dessa passagem, porque quando eu falo sobre isso, eu digo que Elias fez uma coisa que muitos não fariam. Elias foi muito corajoso, ele saiu e foi falar com o rei de Israel. Pois bem, Elias falou para o rei e disse assim: nestes anos, nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Glória a Deus. Que responsabilidade. Ele dizia, em outras palavras, dizia: olha, não vai chover até quando eu disser. Só vai chover quando eu disser que chova. Amém? Então, meus amados, como nós falamos aqui no Nordeste, nós nordestinos falamos, a coisa ficou preta para o profeta. Diga-se misericórdia. Como diz o nordestino, né? A coisa ficou preta. Aquela palavra era um insulto para aquele rei. Sabe? A palavra era como um insulto. Acabe, desde então, ficou marcando o profeta. Eu observo que muitas pessoas nos nossos dias, principalmente esses políticos que falam bastante, ficaram marcados. Tem pessoas marcando, tem pessoas, né? Pega, não pega. Pois bem, assim ficou o profeta, marcado pelo rei. E eu digo mais, olha, se acontecesse como o profeta havia profetizado, como o profeta havia falado, ele ia morrer. Se acontecesse do jeito que ele falou, o profeta morria. Por quê, pastor? Por ter profetizado o mal para o povo. Então ele ia morrer, porque ele tinha profetizado o mal, mas foi Deus que mandou. Porém, se a palavra não fosse cumprida, o profeta seria morto por profetizar mentira para o povo e também para o rei. Quer dizer, tanto fazia pular como saltar. Ele ia morrer, o profeta ia morrer. Então, amados, quando tudo estava difícil para aquele profeta, Deus lhe falou, lá no versículo 3 do texto, né? Deus diz assim: vai-te daqui, a palavra é essa mesmo, vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, olha, amados, eu falei agora há pouco para a igreja que nós nunca seremos desamparados pelo Senhor. Alguém acredita nisso? Glória a Deus. Se o profeta ouvisse e obedecesse ao homem, simplesmente teria sido desamparado. Quando nós deixamos de ouvir a Deus para ouvir o homem, nós somos desamparados, né? Pois bem, se ele ouvisse o homem, seria desamparado. Todavia, se o Senhor não nos desampara, Deus não nos desampara, por que seria que ele havia de desamparar o seu profeta?
né? Deus não ia desamparar Elias. Amém, meus irmãos? Glória a Deus por isso. Então o Senhor falou. Então Jeová disse: sai daqui, sai-te daqui, cai fora, né? Cai fora enquanto é tempo. Alguém pode dizer um amém? Vai-te daqui, esconde-te junto ao ribeiro de Querite. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, amados, às vezes estamos tão bem em um lugar, né? Estamos bem, estamos gostando do lugar. Às vezes é a igreja, às vezes é um trabalho, às vezes é um ambiente. Aí o Senhor nos manda embora. Deus manda embora, Ele diz: vai-te daqui. Deus fala para nós, sabe? Vai-te daqui. Isso já aconteceu comigo, com a pastora, né? Nós estávamos tão felizes, estava tão bem na igreja, lá no Bom Sucesso. Nós estávamos tão confortáveis, né? Tocando lá no conjunto, lá no teclado, né? Por ali, né? E quando nós estávamos satisfeitos, Deus falou e disse assim para mim: chega de descanso. Amém? Chega de descanso. Tu vai fazer a minha obra. Oh, rapaz, quando Deus começou a falar, Deus entregou uma visão a ela, e começou, e eu digo: meu Deus, aqui está tão bom, as coisas aqui estão muito boas, não tenho preocupação com nada. A princípio, meus irmãos, eu fiz como Jonas, eu me escondi mais ainda, né? Mas a peia bateu, mexeram com o Jedaías, né? Eu não gostei nem pouco. O menino chorava: pai, que foi que eu fiz? Pai, ele tinha 11 anos. Pai, que foi que eu fiz? Pai, que pecado foi que eu fiz que não deixo mais eu tocar? Aí aquele negócio todo, né? Mas era Deus fazendo, né? Então, amados, eu tive que obedecer e eu estou aqui. Amém? Olha que Deus fez, né? Só, meus amados, que quando Deus manda, sabe? Quando Deus te mandar, quando Deus mandar um servo seu, Ele se responsabiliza. Amém? Ele se responsabiliza. Elias foi enviado para o ribeiro de Querite. Foi Deus que mandou ele para lá. Ali, meus irmãos, o rei Acabe e a rainha Jezabel, aquela mulher cruel, não lhe acharia, pois ali era um deserto. Ali era difícil. Ninguém poderia sobreviver naquela região. Ali por perto da Judéia, tudo bem. Mas lá em Querite, não. Não havia a mínima condição de sobrevivência naquele lugar. Quem fosse viver em Querite, não teriam de comprar alimento. Primeira coisa, não teriam de comprar alimento. E o rei pensava, talvez, nem vai ter água. Qualquer pessoa normal, escutem, qualquer pessoa normal não iria para aquele lugar. No entanto, meus irmãos, deixa eu dizer a vocês, quem disse que o crente é normal? Quem foi que falou que o crente é normal? Crente não é normal, tá? Qualquer pessoa normal não ia, mas o crente não é normal. Pastor Elson, o crente não é normal. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, os animais viram que aquele crente não era normal. Daniel não era normal, né? Eles viram, olharam, aquele homem descendo lá na cova, não sei se caiu ou se empurraram, eu não sei como foi que ele chegou lá, mas eles olharam e viram, esse é normal. Por isso os leões não o atacaram. Por que os leões não atacaram Daniel? Sabe por que foi? Porque o Daniel não cheirava a carne. A Bíblia diz que nós, os crentes anormais, que nós não somos normal, nós somos o bom perfume de Cristo. E o leão não vai atacar ninguém que não tenha cheiro de carne. E nós temos o bom perfume de Cristo. Quem recebe, diga amém. Glória a Deus. Quando Gideão venceu uma multidão de soldados midianitas
com aqueles 300 guerreiros, homens valentes, todos viram que Gideão não era normal. Um homem normal, irmãos, não ia enfrentar uma multidão daquela com 300 homens. Ele não era normal. Quando Josué falou na frente dos israelitas, ele falou quando estava na batalha, ele disse assim: Sol, ele gritou, Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon, detente aí. Foi a ordem de Daniel. Como é que um homem fala para o sol e para a lua? Como é que o sol e a lua vão ouvir um homem? Isso é coisa de gente anormal. Irmão, concorda comigo? Amém ou não? Não era normal. E diz a palavra do Senhor que o sol e a lua parou, né? E todos viram que Josué não era normal. Ele era um servo de Deus. Glória a Deus. Elias, Daniel, Gideão, Josué, muitos outros também não eram normais. O crente que é cheio do Espírito Santo e obedece ao Senhor não é normal. Como é que nós ia comprar um terreno desse sem dinheiro? Né? Nós fomos comprar a casa da vizinha e chegamos lá. Quanto é essa casa? Ela disse assim, 30 mil na época, né? E a Branca disse assim, nós vamos comprar. E eu olhei para ela, da onde nós íamos tirar 30 mil? Naquela época. 30 mil era 300 mil hoje. E eu olhei para ela e disse assim, olha, nós vamos trabalhar o mês todinho. E Deus vai nos dar os 30 mil. E trabalhamos. Chegou no final do mês, contamos tudo, até as moedinhas. Tinha lá os 30 mil, sabe? Aí nós fomos lá. Bora, vamos para o cartório? A irmã disse, não vendo mais. A Branca se atribulou, ficou e tal. Não era para comprar lá, era para comprar aqui. Amém? Coisa de Deus, porque isso é coisa de crente anormal. O mundo, meus irmãos, não acha que somos normais. Ele olha para nós assim e se assusta. Crente não é normal. Deus falou ali, lá no versículo 4. Deixa eu voltar aqui para a mensagem. Ele diz assim, Deus falando a Elias, beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Se fosse eu, dizia, o quê? Ordenou a quem, Deus? Se fosse mesmo uma águia, né? Alguma coisa assim, mas os corvos, um urubu, trazendo comida para mim, né? Elias poderia ter falado a Deus, Senhor, manda outro. Mas nós não queremos desertos em nossas vidas. Ninguém quer deserto, né? Aí Elias poderia dizer, não, Senhor, manda outro, né? Pois bem, porém, meus irmãos, versículo 5 diz que o profeta de Deus foi e fez conforme a palavra do Senhor. Ele obedeceu. Amém? Obedeceu. Amados, deixa eu dizer, Deus tem a sua maneira de trabalhar. Viu? Deus tem a sua maneira de trabalhar. Ele poderia ter usado um outro animal, poderia ter sido uma águia, poderia ter sido qualquer coisa, né? Mas foi um corvo mesmo. Olha, eu já vi pregador falando e dizendo assim, dizendo que para Deus operar, precisa ter algo para Ele multiplicar. Como lá a farinha da panela, como o azeite da botija, e por aí vai. Eles, né? Agora, eu não concordo. Porque eu acho que nos dias de Elias, né, naqueles dias que Elias esteve lá em Querite, não choveu, as coisas estavam difíceis. Concorda comigo ainda? Amém? Eu não concordo, não choveu, estava difícil. Não havia ali em Querite uma churrascaria, não é verdade? Não tinha uma churrascaria, em toda aquela terra não tinha, muito menos tinha uma padaria, um açougue, não tinha, nós sabemos muito bem. Todavia, amados, o profeta recebia carne e pão pela manhã e à noite também, glória a Deus. Todo dia vinha corvos e trazia o pão e a carne para Elias, né? Ali onde Elias estava. Eles sabiam aonde o profeta estava, né? Pois bem, recebia todo dia lá. Aí eu imagino, meus irmãos, a minha mente é meio assim, gosta de voar, né? Eu imagino que os corvos traziam aquele pão e aquela carne, né? Já no ponto de comer. Não sei se vão acreditar nisso, né? Mas eu penso que ele já vinha no ponto de comer. Sabe para quê? Para sobrar tempo para Elias orar. Sabe? Para haver tempo para oração, né?
Como o Senhor é bom, meus irmãos. Como Deus é maravilhoso. Eu creio também, isso é coisa de mim, eu não sou normal. Eu creio que ao meio-dia vinha carne guisada. Não me pergunte como. Viu, Ivan? Não pergunte como. Mas vinha uma carnezinha guisadinha, gostosa. E à noite vinha uma carnezinha assada. Sabe por que eu penso assim? Porque tinha que haver variação. O profeta de Deus, Elias, Luiz, o profeta não podia só comer a carne de uma maneira. Tinha que haver variação. Era cozida no dia, era assada no dia, no outro dia era mal passada, viu, Elias? E no outro dia, bem assadinha, e era de uma maneira, e era de outra, e o pão tinha que ser quentinho. Glória a Deus por isso, Eu não sei onde os corvos iam pegar pão e carne. Não me pergunte que eu não sei, mas eu tenho certeza que era uma comida saborosa e de primeira qualidade, pois tudo que Deus nos dá é bom. Quem concorda, diga amém. Você tem recebido alguma coisa boa do Senhor? Levante a mão e diga assim: eu agradeço a Deus. Deus tem nos dado o que é bom. Louvado seja Deus. Hoje eu estava almoçando lá na minha mesa e está dizendo como o Senhor é bom, Como comidinha gostosa, Os corvos, meus amados, não atrasavam. Mas se eles atrasassem, se os corvos atrasassem, Deus falaria ao seu profeta e ele dizia assim: Elias, calma, a tua bênção vai chegar. Amém, irmãos? Ele falaria ao profeta: a tua bênção vai chegar. Aguenta a mãe que eles já estão vindo no caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer que a tua bênção vai chegar. Está no caminho. Eu não sei quem é que está trazendo, se é um corvo, se é uma águia, eu não sei o que é, mas sei que a tua bênção vai chegar. Eu creio assim. Glória a Deus. Glória a Deus. Segundo, a tua bênção vai chegar, multidão. Hoje eles botaram só 25 minutos para mim. No nosso dia, meus irmãos, quando um pregador é convidado para pregar em uma igreja, ou um cantor é convidado para realizar um show, por exemplo, Então, o povo que contratou, envia lá a mídia trabalha, aquele negócio todo, Faz a divulgação, fazem propagandas. Muitas pessoas são convidados, mandam um ônibus, aquela coisa toda, e formam as caravanas, Ônibus são alugados e tal. Antes do evento, todos na cidade já sabem o que vai acontecer ali. Os celulares, começam só chamando, dizendo que tal pregador, tal cantor vai chegar, Pois bem, no dia de Jesus, meus amados, isso não existia. Amém? Não existia. O fofoqueirinho não funcionava, Pois bem, a propaganda era feita de boca em boca, sabe? Pois bem, alguém dizia assim: olhem, eles gritavam, olhem, vem chegando um barco aí no mar da Galileia. Ficava de alerta. Alguém dizia assim: é um barco diferente. Aí alguém dizia assim: é o barco de Jesus de Nazaré. Glória a Deus, glória a Deus. Alguém dizia: venham, tragam os enfermos, tragam os doentes, tragam os cegos, tragam os paralíticos. Venham, Jesus está na cidade. Glória a Deus. Então todos vinham ouvir o Senhor, era aquela festa, Aí em João capítulo 6, diz que Jesus foi ao mar da Galileia e ali uma multidão o esperava. Alguém o viu chegar e se ajuntou uma grande multidão para ouvi-lo, Estava ali naquele monte, E o Senhor operou ali maravilhas. E a reunião se prolongou, Ficou mais. Porém, ninguém foi embora. Todos ficaram ali, pastor Ivan. Todos ficaram ali. Ficaram quietinhos, Pois bem, ninguém foi embora. Ninguém arredou os pés, como nós falamos. Porém, meus irmãos, no entanto, um jovem, sabendo que Jesus ia chegar, e ele não queria perder nada da reunião.
Ele queria ouvir tudo, captar tudo. Então ele levou o seu lanche. Amém? Levou o seu lanche. Ele tinha 5 pães, e ele preparou também 2 peixinhos e levou. A Bíblia, meus amados, não informa o nome do rapaz, e nem diz que peixe era. Ninguém vê, né? Eu imagino assim, se fosse aqui no Ceará, os irmãos que conhecem peixe, sabiam o que ia ser. Ele tinha levado 2 carazinhos, sabe? 2 caícozinhos daqueles. Se fosse lá no Amazonas, ele tinha levado 2 jaraqui. Não sei se tem algum amazonense aqui. Se fosse lá no Pará, tinha sido 2 tamuatá. Já ouviram falar tamuatá? É 2 peixinhos de lá, né? Ele tinha levado aqueles 2 peixinhos lá. Pois bem, aí, meus amados irmãos, nós vemos que o certo é que ali estavam os pães e os peixes, e o principal. Quando eu estava lendo, meditando, escrevendo aqui, eu parei, 2 pães, 5 pães e 2 peixes, mas tinha uma coisa principal, algo principal estava ali. E o que era, pastor? Estava ali aquele que pode todas as coisas. Amém? Jesus estava ali. E ele pode todas as coisas, né? E André falou, aqui tem um jovem que tem 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para tantos? Para essa multidão. Amados, a multidão estava faminta, ninguém queria perder a palavra, mas a fome era grande. A fome era grande. Se aqueles homens abandonassem Jesus, descessem, deixassem o monte, desmaiariam de fome. Pois bem, então Deus fala para aquele grupo, ninguém saia do seu lugar. Deus falando, ninguém saia do seu lugar, pois a tua bênção vai chegar, multidão. A tua bênção vai chegar. E o Senhor Jesus realizou o milagre, como nós conhecemos, né? Jesus multiplicou os pães e os peixes, e todos se saciaram, e ainda sobrou 12 cestos com alimentos, né? Quer dizer, foi uma grande multiplicação. Olha, meus amados, nós temos que crer, sabe? Nós temos que crer que ainda hoje, o homem de Nazaré opera milagres. Ainda hoje, né? Quando a medicina desengana o homem ou a mulher, Jesus entra com o remédio do céu. Entra com o remédio do céu, ele chega e ele opera um milagre. Louvado seja o nome do Senhor, né? Olha, quando o problema é difícil, o mestre entra com a solução. O Filho de Deus, ele é perito em resolver problemas. Diga amém. Terceiro e último ponto, a tua bênção vai chegar, Bartimeu. Lá em Lucas 18, né, nós vemos lá que, falando da cura de um cego, e eu creio que essa mensagem é a mais falada da Bíblia. Todo pregador, né, um dia já falou essa palavra, já falou sobre Bartimeu, a mensagem do cego de Jericó. Pois bem, nós entendemos, meus irmãos, que Bartimeu era um homem pobre, era pobre e além de tudo era cego, né? Por isso ele pedia esmola a todos que passavam por Jericó. Estava ali no seu cantinho pedindo esmola. Pois bem, aquele homem mendigava à beira do caminho, é o que a Bíblia nos fala. Com certeza, meus irmãos, aquele homem era conhecido por quem passava por ali. Ele era bem conhecido. O interessante é que Bartimeu já tinha ouvido falar do Senhor, sabe? Ele já tinha ouvido falar de Jesus, já tinha ouvido. A fama de Jesus, do mestre, era ouvida por todos naquela região. E aí eu imagino Bartimeu pensando e quem sabe até falando. Bartimeu pensava e talvez falasse, e ele dizia assim, se esse Jesus passar por aqui, né? Não é a Bíblia que diz, não, sou eu que estou pensando, né? Se esse Jesus passar por aqui, olha, se Jesus passar por aqui, ele dizia, eu gritarei até ele me ouvir. Muitas vezes temos que fazer isso, viu? Se Jesus passar por aqui, eu receberei a minha cura. Se Jesus passar por aqui, eu receberei a minha vitória.
Eu imagino, meus irmãos, os gritos de adoração e louvores que se ouvia na entrada de Jericó quando Jesus vinha. Eram gritos diferentes de tudo que o cego já tinha ouvido, né? Eram gritos bem diferentes. Então aquele cego perguntou a alguém, ele não via, né? O que era aquilo? Que barulho é esse, né? Que gritaria era essa que eu estou ouvindo aqui? E alguém simplesmente responde para aquele cego. Ele diz assim: Bartimeu, Bartimeu, é Jesus de Nazaré que está passando por aqui. É o filho de Davi que está passando aqui em Jericó. Glória a Deus. Eu digo para os irmãos, o filho de Davi está passando pela igreja agora. Ele passa por aqui, glória a Deus. Amados, eu sei que Jesus, como Deus, já conhecia Bartimeu. E sabia que Bartimeu queria ser curado, com certeza. Pois bem, então vem a frase do Senhor. Ele diz: a tua bênção vai chegar, Bartimeu. A tua bênção vai chegar. É claro que ele não ouviu, né? Mas Deus estava decretando a bênção, decretando a vitória, decretando a maravilha na vida de Bartimeu. Diga glória a Deus por isso. Bartimeu estava agora próximo de Jesus. Jesus vinha, todavia, para ser tocado, escutem bem isso aí, para que ele fosse tocado, notado e curado, ele precisava gritar. Amém, irmãos? Era preciso ele gritar, pois se ele não gritasse, Jesus não ia vê-lo, não ia tocá-lo, não ia curá-lo, porque ele passaria despercebido, né? Então ele sabia que precisava tocar, para ele ser tocado precisava gritar. Então Bartimeu passou a gritar com toda a sua força. Ele dizia assim: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Gritava a todos os pulmões. Aí todos repreendiam: se cala, se cala. Mas Bartimeu, ele queria e teria que chamar a atenção do Senhor. Amém? Nós temos que chamar a atenção do Senhor. Nós precisamos chamar a atenção do Senhor. Jovens, chame a atenção do Senhor. Adolescente, chame a atenção do Senhor. Irmãos, irmãs, chame a atenção do Senhor. Ele tinha que chamar a atenção do Senhor. Então Bartimeu clamava ainda mais, com mais força, sem se importar com ninguém. Ele falava, ele dizia: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí, meus irmãos, eu imagino Jesus parando, certo? Ele vinha com todos ali, aquela comitiva, e ele parando e mandando que todos escutassem. Psiu, psiu, silêncio. Foi isso. E ele ouviu: Jesus, filho de Davi. Aí o mestre falou: quem clama a mim? Amém. Imagina você clamando lá, de madrugada, você precisando da sua bênção, aí você começa a clamar, aí o Senhor lá do céu está te ouvindo, aí Ele diz assim para você: quem clama a mim? É você, meu servo, é você, minha serva, que está clamando a mim. Aí alguém respondeu: mestre, sabe, sempre tem um povo que são os estraga-prazeres, né? Vocês já ouviram isso, né? Sempre tem uns estraga-prazeres. Aí chega alguém e diz assim: mestre, não se incomoda não, mestre, é apenas um cego. É apenas um cego. Mas Jesus não deixou que o clamor do cego fosse em vão. Amém? Eu deixo de dizer, olha, não, o Senhor não vai deixar que o teu clamor seja em vão, sabe? Tu vai clamar e Ele vai te ouvir. Amém? A tua bênção vai chegar. Pois bem, aí Ele não deixou que o clamor fosse em vão. O mestre parou e mandou chamar o cego e lhe perguntou: que queres que eu te faça? Olha aí, que queres que eu te faça? Aí o cego, meu irmão, nem pensou e já respondeu: Senhor, que eu veja, Senhor. Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. Simples assim, né? Senhor, que eu veja, Senhor. Aí Jesus disse: pois vê,
A tua fé te salvou. Louvado seja o nome do Senhor, né? Aí o versículo 43 dessa mensagem diz que o ex-cego, seguiu a Jesus, glorificando a Deus, e todo o povo exaltou o nome do Senhor, porque todos sabiam que aquele homem era cego, e agora estava curado, para a glória do nome do Senhor. Vamos dar um aplauso a esse Jesus? Glória a Deus por isso, né? Aleluia! Vê, a tua fé te salvou. Muitas vezes nós precisamos pedir ao Senhor para tirar as escamas dos nossos olhos, para que nós possamos ver as bênçãos e as maravilhas que Deus tem para cada um de nós. Deus tem para cada um de nós. Deus tem para você bênção. Deus tem para você. Que o Senhor possa nos mostrar, assim como mostrou ao Bartimeu, né? Pois bem, glória a Deus. Já imaginaram, meus irmãos, o som maravilhoso do louvor, né? Aquele louvor a Deus, e a notícia da cura chegando lá em Jericó. Alguém diz assim: olha, Bartimeu foi curado, o cego Bartimeu veio a enxergar. E alguém diz: o quê? O cego Bartimeu, aquele que pedia esmola? Sim, aquele que pediu esmola voltou a enxergar. Aí começava a glorificar a Deus. Era uma notícia maravilhosa, poderosa, que houve ali em Jericó. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, deixe eu concluir. Eu quero dizer para a igreja que muita gente está esperando por uma bênção. Aqui tem alguém que precisa de uma bênção? Olha aí, né? Muita gente está esperando por uma vitória. Glória a Deus. Muitas vezes, amados irmãos, essa bênção já está no caminho, porém o crente sai do lugar. Às vezes, né? Nós saímos do lugar. Deixa de crer na palavra. Deixa de crer, vamos dizer assim, como dizem os pentecostais, nos mistérios de Deus, né? Eles deixam de crer, eles passam a murmurar. Está vendo? Deus deu uma benção ao pastor Cid, deu um carro bonito ao pastor Cid, não me dá. Está vendo? Isso é o Tiago? É o Tiago? Deus deu um carro bonito para o Tiago, mas não me dá um carro. Está vendo? Eu acho que Deus não me ama não. E começa a murmurar, e ele perde a sua bênção. O crente não murmura. O crente se alegra com a bênção do irmão que recebeu. Aí ele olha assim para o irmão, aí diz assim: oh, glória a Deus, Gilberto está sendo abençoado, mas a minha bênção vai chegar. A minha bênção vai chegar também. Louvado seja o nome do Senhor. Com essa palavra, meus irmãos, eu quero te dizer que o Senhor está falando para todos vocês: a tua bênção vai chegar. 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 Calma, calma, calma. A tua bênção vai chegar. A tua bênção está no caminho. A tua vitória está sendo escrita no céu. Glória a Deus. Os anjos de Deus estão falando com o Senhor a respeito de você. Ele está falando sobre você. Quem sabe? O Senhor está falando, né? Os anjos do Senhor estão falando lá no céu. Está dizendo assim: Senhor, tem um crentezinho lá na Bom Jesus, chamado Luiz. Abençoa ele, Senhor, ele está pedindo. Senhor, tem um crentezinho chamado Anastácio lá na Bom Jesus. Abençoa ele. Senhor, tem uma crentezinha lá na Bom Jesus chamada Joaninha, chamada fulano, abençoa ele, abençoa ela. Deus está mandando a tua bênção, porque a tua bênção está escrita no céu. Glória a Deus. Você crê? Diga amém. E diga assim: a minha bênção vai chegar. Amados, eu quero te lembrar que não existe nada impossível para o nosso Deus. Nada. Nada é impossível para o nosso Deus. Se você está clamando, se você está chorando, se você está pedindo, creia, você vai receber. Os ar-condicionado era impossível. Nós contava, né? E eu dizia: não dá não. Ar-condicionado? Dá não. A Branca dizia assim, alguém se lembra? Deus vai mandar a moeda do céu. Quem se lembra disso?
Deus vai mandar a moeda do céu. E eu dizia, olha, não me comprometa. Daqui a pouco, ó, chegou os ar-condicionado, bênção de Deus, né? E olha que faz tempo, né? Pois bem, nós vamos crer, nós vamos receber. Todavia, deixa eu dizer, você tem que se esforçar para ser abençoado. Ora, a gente está pedindo, mas não está lutando por aquilo. Não é verdade? Precisa lutar, precisa guerrear. Não é assim não. Né? Quando o povo de Israel entrou em várias e várias guerras, foi preciso eles sair para a guerra. Eles entraram em guerra. Né? Não foi só olhando e vendo a coisa, não. Algumas vezes aconteceram, mas a maior parte foi preciso lutar. Né, pastor Ivan? Foi preciso lutar, né? Foi preciso esforçar. Quem se prepara, olha, quem se prepara, chega onde quer. Diga assim, eu recebo. Quem se prepara, chega onde quer. Quem não se prepara, fica frustrado e não chega a lugar nenhum. Portanto, se prepare, lute, se esforce, vai dar tudo certo. No nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém, meus irmãos. Amém, pastor Cid.